Estamos online. Eu me chamo Vinícius Martins. Eu sou fisioterapeuta. Eu sou mestre em farmacologia. Esse aqui é meu grande amigo, parceiro Rafael Floriano. Também é fisioterapeuta. Também é mestre. Mas é mestre em parte cardíaca, né? Hoje a gente separou um assunto... É um assunto único, né? A gente vai falar sobre saúde versus sono, né? Como é que o sono afeta a nossa saúde e como a nossa saúde ou a falta de saúde afeta o sono. E como acaba que eles são super ligados, né? E aqui no nosso projeto Saúde em Movimento, a gente tem meio que um rol de coisas que a gente preza, né? Que é alimentação, hidratação, a prática de atividades físicas e dos exercícios físicos, que são diferentes. Tem um vídeo nosso que fala sobre isso. Mindset. Que é a nossa atitude mental, que é como a gente se enxerga como pessoa na sociedade, como a gente entende qual que é o nosso papel, né? Como a gente se vê como ser humano. O sono, né? E que é assim, e a gente entende que o sono, ele é primordial. A gente não pode achar que trabalhar até tarde e dormir de qualquer jeito, sem fazer a cama, né? Sem se arrumar, sem fazer aquele ritual, que isso é suficiente, porque não é. Mas antes de tudo, a gente tem que, né, tá sempre lembrando, temos o nosso canal, que é lá do YouTube. Se você não está inscrito, é o canal Saúde e Movimento. A gente está crescendo a cada dia, a gente tem ficado bastante feliz com isso. Já temos 27 vídeos, 28 acho que com a live, que a gente fez na semana passada. Temos o nosso site www.projetosaúdemovimento.com.br, no qual você vai ter acesso ao nosso e-book exclusivo chamado Guia Prático do Coração. E, cara, nesse e-book a gente tem muito conteúdo, O que tem, Rafa, cara, nesse e-book? Você lembra de cabeça? Tem bastante coisa, né? Tem os 10 principais medicamentos, 10 principais atividades físicas, os 10 melhores hábitos de saúde. E sendo tu que, inclusive, que o vídeo do nosso canal do YouTube que tem mais views é o vídeo falando sobre 3 medicamentos que são usados para o coração, que é o Enalapril, Maleato, Enalapril, é o hidroclorotiazida e a losartana, que são cloridrato de losartana. São 3 dos principais, e sendo com o nosso e-book a gente fala de 10, né? Então, assim, a gente fala sobre a interação do coração com o sistema respiratório, com o sistema renal, com o sistema nervoso, né? Como é que, às vezes, a gente não percebe, mas ficando triste, ficando com raiva, ficando com medo, tudo isso vai atingir o nosso coração. Afeta a nossa saúde cardiovascular. No vídeo de hoje a gente vai falar de um desses pilares, como o Vinícius falou no começo dessa live, que seria, então, a qualidade do sono, a capacidade de gerar uma melhor qualidade no seu sono e como isso vai repercutir de forma positiva na sua saúde. Então, hoje a gente vem falar desse grande e importante pilar. Na verdade, o sono, além de ele ser um mecanismo reparador da saúde, é no sono que a gente consegue memorizar o que nós aprendemos naquele dia. Então, é fundamental ter um sono de qualidade, e não somente por esses 2 grandes motivos, mas sim porque o seu dia seguinte vai depender diretamente, o seu bom aproveitamento do dia seguinte vai depender diretamente da sua qualidade do sono na noite anterior. Então, hoje a gente vai falar desse tão importante pilar que é o sono. Esses 5 pilares são muito importantes, mas o sono, eu acredito que seja um dos principais, dentre esses 5, um dos principais pilares realmente, para que a gente possa melhorar, então, essa qualidade do sono. Então, como a gente já vai agora direto entrar no assunto, eu acho que um dos principais motivos que a gente tem para ter uma boa qualidade de sono é criar uma rotina para que você chegue no momento de dormir e chegue da melhor forma possível, preparando a sua mente para que você, naquele momento, comece realmente
ingressar num processo de sono. Então, você criar uma rotina diária do horário que você vai dormir é muito importante. E não dormir um dia às 8, um dia às 9, um dia às 2, ou não dormir. A gente sabe que às vezes acontece... Isso é só um exemplo. Que a gente, que é da área da saúde, a gente dá plantão, né? Então, exatamente. A gente, às vezes, invariavelmente, a gente dá plantão noturno. E às vezes, esse plantão noturno, ele pode estar tão pegado, teve tanta internação, tanto paciente grave. Às vezes um paciente grave, um paciente, exatamente. E como é que é o seu dia seguinte quando você não dorme bem? Exatamente. É assim, você, entre aspas, você perde 3, 4 dias, que nem uma mosca morta, até aí 3 dias dormindo e o dia você fica mole e tal, até depois chegou o próximo plantão noturno. E aí você fica nessa bola de neve. Isso a gente está falando de trabalho. Mas se a gente colocar isso, por exemplo, numa noitada, uma pessoa que sai para se divertir e acaba se excedendo, não só com a parte da bebida ou com a comida. Exatamente. Essa pessoa vai levar 3, 4 dias para realmente se recuperar. Por mais que ela não sinta isso, né? Que ela possa achar que amanhã eu estou bem, amanhã eu dou conta, a sua saúde não vai dar conta dessa noite mal dormida ou de não ter dormido nada nessa noite, potencializado ainda por bebida alcoólica, por drogas ilícitas, enfim. Tudo isso destrói não só a saúde mental, como a sua saúde do sono. Física, E assim, e um dia a conta chega. Né? Porque assim, também como a gente vai falar, que o próprio sono, as pessoas que roncam, são fatores preditivos até mesmo para doenças cardíacas, para infarto. Então, se você não dorme bem, você está causando injúria no coração. De alguma forma. Com certeza. Né? De alguma forma. Mas é muito pequena, eu sou novo. Tá bom. Então, se você dormir bem 20 anos, vai ser muito diferente do cara que dorme 5 anos mal. Entendeu? Então, assim, isso que a gente tem que analisar. Eu acho que eu falei errado. Não. Se você dorme 20 anos bem, vai ser muito diferente do cara que dormiu, mal de 20 anos, entendeu? Com certeza. Eu falando de sono, parece até um falso moralismo, porque meus cabelos brancos não são à toa. Nos últimos 5 anos eu tive essa proliferação, vamos dizer assim, de cabelos brancos na minha cabeça, mas justamente por ter um sono ruim. Não um sono ruim por questões de não querer dormir bem, mas sim por compromissos. Como eu trabalho, assim como o Vinícius, praticamente que todos os dias, o dia inteiro, durante a semana, eu só tenho a noite para poder estudar, para poder fazer pesquisa, né? E essa área de pesquisa que a gente entra, tanto para fazer a parte de especialização, estrito senso, a gente tem que dar conta de todo um processo que é muito árduo, é muito pesado em relação ao estudo, à produção científica, e isso entra durante a noite e você precisa realmente desse horário da noite para dar conta. Mas não é o correto. O ideal é que você se organize. As coisas de casa também. Exatamente. Né? Então, hoje, diferente da época que nossos pais, por exemplo, chegavam em casa às 5 horas da tarde, não precisava fazer mais nada, não precisava abrir e-mail porque não tinha essas coisas, não precisava responder mensagem porque não tinha. Era só no dia seguinte, né? Chegava do trabalho e desligava. A gente não, a gente chega em casa, tem mais compromisso, eu acho, do período da noite do que durante o dia dos atendimentos que a gente faz com os pacientes, da consultoria, enfim, do que a gente faz. Então, se a gente não se policiar, não tomar cuidado, o nosso sono fica cada vez pior. Então, o ideal é que a gente consiga organizar na agenda um período de estudo que não seja durante toda a noite, ou que seja até muito tarde da noite. Então, como a gente falou anteriormente, criar uma rotina de sono é fundamental. E isso começa com coisas muito simples, desde o horário que você se programa para dormir todos os dias, assim como a colocação de um pijama. Porque parece que é brincadeira, mas o pijama tem um papel fundamental no sono. Acho que deve ter uns 15 anos que eu não uso pijama. Eu tenho o costume de usar o pijama, não um pijama completo, mas eu coloco uma roupa que é um pijama para dormir. Né? Então, quando a gente pega a roupa do pijama para colocar para dormir, isso gera uma âncora na nossa cabeça. Né? Isso gera, na verdade, um mecanismo que é um gatilho que vai informar para o seu cérebro que aquela é a hora de você dormir. Isso aí. Então, você pegar o pijama para vestir o pijama parece que é uma coisa... simples, né? Simples, banal. Não é simples. Aquilo funciona mentalmente de uma forma fantástica. Fora que o tecido que é feito o pijama já é um tecido que é mais confortável. Sono. Então, nesse momento da criação da rotina do sono, de você ir pegar o seu pijama, de você ter a sua cama arrumada, que faz completa diferença, né? Quem nunca chegou em casa e viu uma caminha com lençol esticado, roupa de cama limpa, cheirosa, né? Com cheiro de amaciante, só isso, já estou até com sono agora, só de falar nisso já estou com sono. Então, com sono sempre. Então, você criar uma rotina de sono, você
ter um mecanismo de âncora, de gatilho que vai gerar mais vontade de dormir, como a colocação no pijama, você ter a sua cama arrumada, porque você de manhã quando arruma a cama, isso já é uma pequena função que você faz, que você cumpre uma pequena missão. Isso faz com que você, na verdade, se sinta mais responsável e na hora que você chega em casa e tem uma cama arrumada, já vai te gerar mais uma âncora, mais um gatilho para que você esteja preparado de maneira melhor para você dormir. E não só isso, nesse momento da rotina do sono, na parte da noite, você ter, na verdade, pouca iluminação ou utilizar poucos aparelhos que emitam fotos, como celulares, tablets, computadores, a própria televisão. O que hoje em dia é muito difícil. O que é muito difícil, mas que se você criar esse hábito, não vai ter dificuldade nenhuma. Se você tiver que assistir alguma televisão para dormir, que você não assista filmes de terror, filmes violentos, lutas, por exemplo. As pessoas ficam com uma adrenalina muito alta quando assistem uma luta, por exemplo, de um UFC. Tem uma dica interessante, que é você também reduzir sempre o brilho da tela. Exatamente. Por exemplo, eu aqui no celular, quando dá, 10 horas da noite, ele já tem um mecanismo que já reduz a luminosidade da tela. E é sempre de 10 às 6 da manhã. Mas eu sempre boto no mínimo, porque às vezes a gente, a gente quer ver um seriado na cama e aquela luz forte. Então, assim, você quer ver? Tá bom. Mas põe no mínimo de brilho possível, entendeu? Porque isso já reduz e já melhora. Existem outros mecanismos da gente propiciar a fabricação de um hormônio muito importante para o sono, que é a melatonina. Então, quanto menos luminosidade tiver no ambiente, quanto menos ruído, menos barulho tiver naquele ambiente, vai fazer com que esse hormônio seja mais produzido naquele momento. E esse hormônio, na verdade, ele vai ser advindo da serotonina, que, na verdade, a gente também pode favorecer esse outro neurotransmissor de ser fabricado. De algumas formas, ele vai estar atuando tanto no bem-estar, na sensação de bem-estar, como vai trabalhar muito bem também no sono. E alguns alimentos são importantes demais para a gente poder fazer com que esse hormônio, esse neurotransmissor, seja produzido e seja convertido, na verdade, na melatonina. Então, existe nos alimentos um aminoácido chamado triptofano. Chocolate, o principal deles é o camarão. Eu sei que ninguém vai comer camarão todos os dias para dormir, mas existem vários outros alimentos que vão fazer com que esse triptofano seja aproveitado e seja convertido em serotonina e no período da noite seja convertido também em melatonina. Então, camarão, queijo, grão de bico, castanha, nozes, chocolate, tem vários alimentos, na verdade, que carne de frango. Se for amargo, por 70% também. Né? É mais saudável, inclusive para o coração faz mais bem, né? Tem menos açúcar, então faz mais bem à saúde. Então, alguns mecanismos nessa rotina para a criação e desenvolvimento do sono, para melhorar o seu sono, para melhorar a capacidade de você dormir com mais qualidade, são fundamentais. E não só essa rotina do sono, não só essas alimentações, mas sim você, no período do sono, se alimentar de coisas leves, né? Chegar no período da noite... Nada de churrascaria e querer dormir, comer uma feijoada e dormir, dobradinho e dormir. A gente sabe que às vezes acontece, ter que ir numa festa, num casamento, e acaba tendo uma orgia alimentar um pouco maior, comendo um pouco mais de besteira, mas isso é uma vez ou outra, né? Não tem que ser todos os dias, até para a nossa saúde mesmo e para o estado nutricional ficar bem balanceado. Mas a gente sabe que é muito importante, então, na verdade, a criação da rotina e seguir esses hábitos e favorecer, então, essa produção da melatonina, que é esse hormônio do sono. O local de dormir. O local que a gente dorme também, ele é muito importante. Não só o ambiente do quarto que você vai dormir, mas o colchão que você utiliza, o travesseiro que você utiliza. Você não troca o seu colchão? Virar o colchão, né? Semestralmente, a cada 6 meses, você virar de lado o colchão para evitar deformidade naquele colchão. O travesseiro adequado que seja o suficiente para suprir o espaço entre a distância do seu ombro e a sua orelha. E também tem prazo de validade. Também tem prazo de validade. A arrumação da cama, falando dessa parte do travesseiro do colchão, também é fundamental, porque não só a cama arrumada vai te gerar mais vontade de dormir, mas vai proteger também a sua cama de sujidades e de poeira. Então, é um outro mecanismo de você manter a sua cama bem arrumada e limpa. Então, esse mecanismo de arrumação do quarto, não só de um colchão adequado, porque, como as propagandas de colchões falam, a gente fica 8 horas por dia, um terço da nossa vida no colchão. E também tem um ponto interessante, que é o seguinte, que é nem estar num ambiente quente e nem tão frio, porque você não vai conseguir relaxar em nenhum dos dois. Então, também assim, se está frio, está com uma coberta, se está quente, ver alguma forma de refrescar aquele ambiente também. Previamente, né? Cara, às vezes tu já deixar aberto, entrando vento ou algum ventilador, né?
Mas se tá frio, é você usar uma meia. Comigo funciona muito bem meia. Se tá frio e eu não coloco meia, nossa, é uma noite péssima. Se eu boto a meia, resolve. Parece belinho, né? Eu já sou do tipo que quanto mais frio, melhor para dormir. Óbvio que eu vou colocar um edredom, vou colocar uma roupa quente, mas eu prefiro que o quarto esteja frio e aquele barulhinho do ar-condicionado também é uma outra âncora para mim que facilita muito para dormir. Se for o split que quase não faz barulho, não tem graça. Tem que ser aquele de janela que vibra, aquele barulhinho que dá um soninho a mais. Tô brincando, quanto menos ruído, maior a produção de melatonina. Então, uma outra coisa também que é interessante de ser feita para dormir, que relaxa bastante, é tomar um banho. Tomar um banho 1 hora antes de dormir. Não precisa ser no momento que vai dormir, né? Você toma um banho 1 hora antes de dormir, já não está se alimentando mais de nada pesado. Até porque não é legal também dormir com o cabelo molhado. Não é legal dormir com o cabelo molhado. No meu caso, eu saí do banheiro até o quarto e já secou. Mas para mulheres, principalmente, tem o cabelo comprido, o ideal é que não lave a cabeça à noite para dormir. Primeiro, porque para a saúde do cabelo isso não é bom. E segundo, que para o seu próprio sono isso também não é bom. E além do mais, seu travesseiro possivelmente vai ter uma proliferação de ácaro, de mofo muito maior. Por conta da umidade do travesseiro, o abafamento e o calor da própria cabeça, do couro cabeludo. Então, a gente tem que criar, na verdade, esses mecanismos para a gente poder dormir com mais qualidade, de maneira que a gente, então, vai criar uma rotina, vai ambientar o seu quarto de maneira mais propícia a você dormir, você vai se alimentar de coisas leves à noite, né? Se tiver que se alimentar no período da ceia, né, no momento que vai dormir, que tome só um chá, uma sopa, um caldo, uma coisa bem leve que facilite. Tem certos chás que são super propícios. Chá de camomila, chá de erva doce, chá de erva cidreira, enfim, tem alguns chás que fazem com que a gente tenha também um relaxamento maior para a gente poder dormir. E se você tiver que se alimentar, ou que se alimente um pouco mais cedo e deixe esse intestino vazio, que também é um outro fator que vai ajudar, na verdade, a você produzir mais melatonina, assim como a bexiga vazia, vá ao banheiro então e urine antes de dormir. Se for idoso, se tiver tomando algum tipo de diurético, a gente sabe que vai ter que acordar algumas vezes durante a noite, mas se você for logo no primeiro momento, antes de você começar a dormir, você já ganha um tempo maior. Já tem aí um gap, aí, um delay um pouco maior de você poder retornar ao banheiro. Porque tem gente que, assim, sistematicamente, às vezes não tem nenhum problema urinário, ou mesmo na bexiga, de esfíncter, mas toda noite acorda. Exatamente. De repente, é outra coisa. Tipo, ele acorda por um outro motivo e aproveita para ir no banheiro. Porque acha que está com a bexiga cheia. Então, às vezes, ele já está com aquilo, não, eu vou ter que acordar para ir no banheiro. Ele já acorda sozinho, porque ele já preparou a mente dele que ele vai acordar 3 vezes. Então, não, porque não tem jeito, eu já preparei já minha mente. E isso é uma coisa que você falou agora no começo da live, né? Que a gente tem que preparar para a nossa mente. Inclusive, para acordar na hora que a gente quer. Exatamente. Além da bexiga vazia, do estômago vazio, o ideal também é que o intestino esteja vazio, que é um outro mecanismo também de produção de melatonina. Você está com esse ambiente aí gastrointestinal liberado. Então, além disso, como o Vinícius falou agora, não só o sono, a qualidade do sono não está só em dormir, mas está também no despertar, né? No dia seguinte. Uma das piores coisas que a gente pode utilizar, e que hoje nós temos bastante tempo, na era moderna, se utiliza muito, é o despertador. O despertador, na verdade, ele vai gerar um estresse muito grande em todos os seus sistemas. Só de lembrar. Principalmente cerebral. Então, quando você acorda com o despertador, você ativa todos os seus sistemas de uma vez só. É uma descarga adrenérgica muito grande. O seu sistema nervoso simpático, ele vai atuar de uma forma tão absurda, tão abrupta, que às vezes você já levanta com taquicardia, já levanta com um pouco de dor no peito, angustiado. Então, o ideal é que você, antes de dormir, você programe o seu relógio biológico. Se você falar para você mesmo, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã, e você não tiver feito nenhum uso de nenhuma medicação, nenhum benzodiazepínico, você não ter feito uso de álcool em excesso, não ter feito uso de nenhum tipo de droga ilícita, você pode ter certeza que no dia seguinte você vai acordar ou na hora que você programou o seu relógio biológico ou até 5 minutos antes. Então, despertador, ele é necessário para quando a gente não se programa para isso. Mas, no geral, a gente não precisa dele. E é uma prática. Vocês podem testar isso amanhã, por exemplo, de manhã. Eles vão ficar surpresos, porque funciona fantasticamente. Então, essa qualidade do sono, ela também é influenciada diretamente pelo que acontece no seu dia ou pelo que acontece na sua noite. Por exemplo,
No meu caso, que eu sou casado, se eu tiver uma discussão com a minha esposa um pouco antes de dormir, com certeza a minha qualidade de sono vai ser péssima. Então, que você chegue para conversar e resolva aquele conflito antes de você ir dormir. E se mesmo assim aquele conflito ainda tiver ainda de alguma forma interferindo na qualidade do seu sono, ou de repente durante o dia algum projeto seu ainda ficou na sua mente, ou melhor, se você tiver de repente as suas ideias à noite, eu tenho muita ideia à noite, no período da noite. Então, nesse momento, você tenha um caderninho de anotações no seu criado música, uma mesinha próxima, uma caneta, e faça as anotações daquelas ideias que vieram na sua mente naquele momento, com a luz apagada. Não precisa se preocupar com caligrafia nesse momento. Simplesmente você vai anotar o que estava na sua cabeça. Dessa forma, você vai esvaziar sua mente para aquele caderno, melhorando, potencializando a qualidade do seu sono. Então, isso também é mais um mecanismo fundamental, muito importante para que o seu sono tenha muita qualidade. A gente, para que não? Vinícius e Rafael, mas eu já tentei de tudo, o meu sono é péssimo, não sei o quê. Então, tirando casos que a vezes pode ser alguma patologia, né, que pode ser que tenha necessidade de introduzir algum medicamento, tem alguns tipos de também ferramentas que podem ser usadas. Por exemplo, meditação, fazer yoga, né? Mas obviamente não é yoga, né? Aquelas coisas muito performáticas, coisas mais leves. E a própria meditação. Eu usei por um tempo, há uns meses atrás, eu até também estou precisando voltar agora, mas a yoga e a meditação, você consegue relaxar. Auto-hipnose? Colocar uma música, né, um mantra, ou algum tipo de música que seja só de instrumento. Não adianta tu colocar nenhum samba, pagode, axé, outra música sertaneja. Não. Põe uma música suave, relaxante. Tem pessoas que gostam daquele barulhinho de mar, né, do barulhinho que é de floresta. Faz uma meditação de 5, 6 minutos. Se for mais de minutos, você vai dormir. Então, uma outra coisa também que é bom para você dormir é rezar. Você começa a rezar, você dorme antes de terminar. Isso aí. Estudar, tem gente também que começa a ler, né, dá sono. O ideal é que você não faça leitura antes de dormir, né? Que você realmente se programe. Porque a luz tem que estar acesa, né? Sim, você se programe, sem contar que você pode atrapalhar a pessoa que está do seu lado dormindo. Então, na verdade, se você tiver que ler alguma coisa, mais seja uma página. Isso é um outro problema. Porque a pessoa que não dorme bem, muitas vezes atrapalha o seu parceiro. Sim. E o que mais atrapalha o parceiro? É o ronco. Não, sim. Nenhum ronco é saudável. Qualquer ronco é patológico. Temos um vídeo também. Eu acho que foi o nosso terceiro vídeo. Tá lá no YouTube. O que é o ronco, né? É muito legal o vídeo. Se você tiver a chance, dá um pulinho lá no canal do YouTube. Se você conhece alguém ou tem um parceiro que ronca demais e atrapalha o seu sono, e principalmente o sono dele, o indicado é que essa pessoa procure um especialista nessa área e faça uma polissonografia, que seria um exame que ele vai fazer durante o sono. Ele vai num laboratório, ficar completamente monitorado numa clínica, num laboratório especializado, e durante o período de sono dele, ele vai ser estudado de quantas vezes ele ronca, quantas vezes esse ronco gera microdespertares durante o sono, que na verdade é como se ele tivesse acordado e dormido sem perceber, mas que no dia seguinte o rendimento dele é péssimo e a saúde cardiovascular dele sofre demais com isso. E tem alguns sintomas, né? Tem alguns sintomas. Então, a polissonografia, além de ela mostrar o ronco, ela vai mostrar quanto tempo de apneia, quanto tempo essa pessoa fica sem respirar, e isso interfere diretamente na qualidade do sono, quanto essa pessoa desaturou a quantidade de oxigênio e hemoglobinas dele. O que seria isso? A gente, na verdade, quando a gente respira, a gente retém uma quantidade de oxigênio. E o que vai carregar essas moléculas de oxigênio é a hemoglobina. Então, se a gente consegue verificar na periferia a quantidade de saturação, a quantidade de oxigênio que ainda permanece ligada à hemoglobina, a gente tem mais ou menos a ideia de quanto essa pessoa está oxigenada, está perfundindo bem seus tecidos. Sim. Quando a pessoa tem apneias por períodos prolongados, ela vai fazer com que esse oxigênio que é carregado pela hemoglobina, ele diminua a sua afinidade, ele vai cair. Então, as saturações também são estudadas, são analisadas nas polissonografias. Então, de acordo com o resultado desse exame, esse paciente, essa pessoa, ela vai ser indicada a dormir com um aparelho de ventilação não invasiva, que vai fazer com que ela não ronque e que ela realmente descanse. Por mais que a pessoa que ronque fale, não, eu descanso bem, ela não descansa bem, isso já é mais comprovado na literatura. E eu posso também usar, até mesmo eu como exemplo, eu fiz esse exame já 2 vezes,
Eu, na época, eu tinha um pouquinho mais de peso, né? Porque eu emagreci bastante. 40 quilos a mais? Quanto você tinha? 30. E mudei bastante a parte dos Depois do saúde e movimento. Não, eu já tinha emagrecido. E agora eu tô com saúde e movimento, é só mesmo para não manutenção, deixar... manutenção. E o que aconteceu foi que eu tive casos de que eu cheguei a 82 de saturação. Assim, foram momentos... E quais são os valores de referência, para o pessoal poder saber? 94, mais ou menos 94, 95, 96. Então, assim, obviamente, se é uma pessoa que tem uma patologia, né, por cardiorrespiratória, se tolera alguma coisa menor, mas entre 94 e 96 é o pacientes com doenças razoável. pulmonares também, pacientes chamados de DPOC, são pacientes também que já têm uma saturação de oxigênio um pouco mais baixa, mas o ideal é que você fique acima de 90% de saturação. Isso. Então, qualquer valor abaixo disso já é um alerta para essas pessoas também que têm já problemas, no caso, pulmonares. Aí, no caso, eu tive indicação de usar o CPAP, né, para dormir, mas, por incrível que pareça, né, sim, por incrível que pareça, não. O que é o CPAP? Fala para o pessoal. Então, CPAP, eu acho que várias pessoas também já devem saber, ele é um aparelho que você faz com que seja criada uma pressão positiva nas suas vias aéreas, né? Então, contínua. Pressão positiva contínua nas vias aéreas. Então, de modo bem simplista, ele faz com que a sua via aérea fique aberta, né? E impeça com que haja o tucolabamento e você ronque, né? Basicamente é isso. Acho que até a gente pode fazer um vídeo legal só falando sobre VNI, né? Que é a ventilação não invasiva, que às vezes os pacientes domiciliares também usam, mas de forma bem simples, né? Porque o nosso público mais é um pessoal que não é profissional de saúde, então também não adianta também ficar falando tantos termos técnicos, mas é isso, ele vai fazer com que você não ronque, tu gerando uma pressão positiva dentro da sua via respiratória. Mas depois que eu emagreci, eu praticamente parei de roncar. Então, a qualidade do meu sono mudou muito. Já, agora em janeiro, vai fazer 2 anos, já que eu não como carne. Então, a carne, principalmente a carne vermelha, ela é um alimento, conhecidamente, que demora muito a fazer a digestão. Então, quantas vezes eu fui em churrascaria, aniversário, pratos de carne, e simplesmente depois você não dorme. Aquilo fica revirando ali, 2 semanas, entendeu? Obviamente não é isso tudo, mas assim, fica ali, revirando, e o seu sono foi prejudicado. Com certeza. Entendeu? Então, assim, sempre, se possível, né? Sempre alimentos leves, perto da hora do sono. Faça um sanduíche leve, coma uma fruta, e evitar coisas muito pesadas. Eu acho que uma outra coisa também curiosa que a gente não falou ainda, e que eu também não sabia, né? E pesquisei há pouco tempo e descobri, é a importância da cromoterapia do sono. Isso aí que você falou. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque as cores da sua roupa de cama vão influenciar na qualidade do seu sono. Olha que coisa curiosa e interessante ao mesmo tempo. Que nem aquela história que o salmão, ele te dá fome, e aí você vai na praça de alimentação, é sempre salmão, porque ele abre o seu apetite. No caso do sono, as cores mais indicadas são a safira, o marfim, o branco, o bege. E o cinza que você falou, né? E o cinza. Exatamente. Sim. Então são cores que você pode ornamentar ornamentar a sua roupa de cama, seu quarto, não sei, de repente. Normalmente as cores já são muito parecidas com essas. Azul também. Azul. Então faz diferença na qualidade do seu sono. Então, para quem tem muita dificuldade de dormir, tem vários mecanismos que vocês podem atuar ou mexer aí durante a sua rotina do sono que você pode melhorar a sua qualidade de sono. Se o quarto tem mosquito, você bota uma tela. O mosquito não dá. O mosquito, aquele barulho da mosquita, porque quem faz barulho é a mosquita, é a mosquito fêmea, né? Porque ela é a única que realmente faz esse barulho e é a única também que pica. Isso aí eu não sabia, não. É a única que pica também, porque ela utiliza o seu sangue, o calor do seu sangue para chocar os ovos. Então, na verdade, um ambiente com mosquito não precisa nem falar que não é propício para uma boa qualidade de sono. Exatamente. Então, assim, então, se já é um local que tem mosquito, algumas cidades, às vezes, entre 5 e 7 horas da noite, tem muito mosquito. Então, você já deixa aquele local fechado e depois você abre normalmente. Mas é para evitar que entre 3, 4, 5 mosquitos. Assim,
vai atrapalhar demais essa noite. E pegando demais. Pegando um gancho em relação a essa parte do mosquito, é completamente inadmissível que as pessoas utilizem inseticidas no quarto, passe no quarto inseticida e deixe a porta fechada para depois dormir. Aqueles que também ficam na luz, eletricidade. Sim, sim. Ele também vai emitir ali, no caso, onda eletromagnética para poder matar aquele mosquito, para afastar aquele mosquito. Não é para matar, é para afastar ele dali. Isso aí. Mas o inseticida ele é muito pior, porque ele não mata só o mosquito. Por mais que na propaganda eles falem, não, mata só os insetos. Isso é mentira. Aquilo é completamente tóxico, aquilo pode gerar doenças neurodegenerativas absurdas, como a gente observa em alguns pacientes idosos, e que, às vezes, a família, no intuito de cuidar, de zelar por uma boa noite de sono, acaba passando aquele inseticida no quarto inteiro, e depois o paciente ou a pessoa é colocada naquele quarto para ela poder dormir, inalando, respirando aquele produto químico tóxico, que faz mal demais para a saúde, não só mental, mas para a saúde cardiovascular, pulmonar, enfim, acho que para a saúde no modo geral. Sim, sim. Eu acho que a gente também poderia falar sobre o efeito tanto do ronco e da apneia, e de você não dormir bem, gerando doenças cardíacas, até mesmo infarto, né? Sim. Se a gente for pensar na apneia obstrutiva do sono, como o Vinícius falou, existe uma estrutura, né, na nossa via aérea superior, que ela tende a fechar a passagem do ar. Então, essa pessoa, na hora que ela vai expirar, ela tem dificuldade de soltar esse ar. Então, o mecanismo dela de respiração fica completamente comprometido. E essa má oxigenação vai fazer com que o seu sistema nervoso central, o seu centro respiratório, ele vai ser informado algumas vezes que você está começando a reter CO2. E isso vai fazer com que o seu organismo ele receba um estímulo para você respirar. E é nesse momento que você faz o microdespertar. Você começa a fazer a obstrução mecânica pela epiglote, que é essa estrutura, na verdade, que ela serve de proteção da sua via aérea para não cair nenhum corpo estranho dentro da sua traqueia e nos seus pulmões, mas, ao mesmo tempo, com relaxamento, com a queda da base de língua, com, no caso dos pacientes obesos, isso vai gerar uma coartação, uma diminuição desse espaço, fazendo com que a pessoa não consiga soltar o gás carbônico, o CO2, né? E aí, com isso, ela vai ficar reinalando, aumentando essa concentração de CO2 no seu sangue e gerando, então, um período de apneia. E aí, nesse momento, seu centro respiratório, seu centro pneumotáxico é informado que você precisa respirar e você, na verdade, acaba tendo um micro despertar sem você perceber, que é a hora que aquele paciente dá um ronco um pouco maior, né? Daquela assustada, e aí volta a dormir, o parceiro acorda de verdade, né? Olha, que isso, aconteceu alguma coisa. Então, já tem atrapalha a qualidade do sono, também. Adrenérgica nesse. E a pessoa que teve um micro despertar não descansa. Ele acorda, vamos dizer, tem gente que acorda 80 vezes, tem 80 micro despertares noturnos durante esse período de sono, de ronco. Se você ronca, você não sabe que você tem esse tanto de pequenos acordamentos, né? Despertares. Outros. E se você parar para pensar, a bebida alcoólica ela também gera um relaxamento excessivo que vai fazer com que a base da sua língua também vai fazer uma obstrução mecânica, gerando esse mesmo mecanismo. Então, a apneia obstrutiva do sono é esse tipo de apneia que vai ter essa obstrução mecânica. Ainda existe a apneia central, mas essa é uma outra história que a gente vai contar no próximo vídeo aí. Eu acho que em relação ao sono... Tem mais alguma coisa? Olha, a princípio, deixa eu ver se pelos tópicos que a gente colocou... Se teve alguma pergunta, rapidinho, se teve alguma pergunta aqui... Pelos tópicos que nós colocamos, eu acho que todos os assuntos que nós se predispusemos a falar foram abordados. Eu não sei se o Vinícius vai ver alguma pergunta né, na live, eu acho que não teve nenhuma. Deixa eu ver se teve aqui, que aparece aqui também. Teve aqui uma pergunta aqui. Eu não estou conseguindo ver o nome da pessoa, mas quem é que pode passar e fazer indicação desse aparelho de dormir? Que está aqui escrito aqui. Que ela colocou aqui CPAP, né? Então, a indicação desse aparelho de dormir pode ser feito por qualquer profissional da área de saúde, desde que tenha o resultado da polissonografia. Porque é a partir do resultado da polissonografia que você faz a titulação. Exatamente. Que ele chama a titulação da PIP, né? Então, assim, o que acontece? Você faz um exame para ver se você tem indicação ou não. Depois você faz um segundo exame, que é quando você vai fazer a titulação dessa pressão. Então, você vai fazer o exame já usando este aparelho, né? E também não quer dizer que você vai ter que usar aquele aparelho que foi usado na clínica. Não, porque existem diversos tipos de aparelho.
diversos tipos de máscara. Tem máscaras que são prongas nasais. Que são só prongas nasais. Tem máscaras que só pega pro nariz. Tem máscaras que pega nariz e boca. Tem máscara que pega tudo. Tem máscara que pega a cabeça inteira. Então, assim, vai tudo também sempre ficar dependendo de como você se adapta. Qual é a melhor máscara? Qual é a melhor interface? Não existe. É a de cada um. Cada um se adapta melhor. Exatamente. O que me leva a pensar que quanto menor a máscara, quanto menor o contato, quanto menor o incômodo, acredito eu que seja melhor. Mas cada um vai se adaptar de acordo com a sua face, de acordo com a sua necessidade, enfim. Isso aí vai... Tem um professor nosso que fala que cada um é cada um, né? É verdade. Então não tem jeito, né? E a PIP... não quer dizer... O que é a PIP? Explica o pessoal aí, porque a gente fala PIP, para a gente é muito simples. É a pressão expiratória final, né, que você... Gerada no final da expiração. A pressão expiratória final do positivo. Então, esse CPAP, que é o aparelho, você titula essa pressão que vai ser entregue de modo contínuo. Na verdade, isso vai ser titulado por quem te indicou utilizando o aparelho e você não vai mexer no aparelho. Você simplesmente vai ligar o aparelho à noite, vai colocar a sua interface, seja lá qual for, vai dormir, vai acordar e desligar o aparelho. Isso aí. E se você achar que tem necessidade de mexer nesse aparelho, você vai ter que voltar na pessoa que te indicou e que titulou esses parâmetros para que ela faça a fazer um segundo exame, né, para ver se está melhor. Às vezes você emagreceu, às vezes você mudou a sua saúde, às vezes você está melhor e você ainda está precisando mais. Não significa também que todo paciente que emagreça muito, que volte a ter uma boa forma física, que vai deixar de ter necessidade de usar essa ventilação não invasiva. Eu conheço, por exemplo, um paciente que, na verdade, até um médico que trabalha comigo, ele dorme no plantão, inclusive, com a ventilação não invasiva, que ele emagreceu mais de 40 quilos, está ótimo, está muito em forma, inclusive fazendo meias maratonas, também ele ainda precisa, você também conhece, ele ainda precisa utilizar ainda esse aparelho de ventilação não invasiva para ele ter uma boa qualidade de sono. Graças a Deus, também hoje, esses aparelhos hoje, eles são muito silenciosos. Muito. Porque, assim, você tira o barulho do ronco, e tu coloca para a esposa ou para o marido um barulho de aparelho que fica assim. Isso também não é legal. Gostei da sonoplastia. Então, tem hoje aparelhos que você nem percebe que está ligado. E assim, isso tem relatos de pacientes... E de parceiros que agradecem. Que a vida mudou e não foi só o sono, foi o do próprio casamento. Casamento, a saúde cardiovascular, o dia seguinte, aí, né? O dia seguinte. Porque assim, muito melhor. Você já vai dormir, cara, tu já cansado. Aí você não relaxa. Aí você acorda mais cansado ainda. Qualquer coisa errada tem chance enorme de virar briga. Sim, a pessoa fica irritadiça, fica cansada, sem saber o porquê. Tem vários momentos durante o dia seguinte que a pessoa cochila em determinados locais que nem deveria. Então, tá às vezes num transporte ou tá numa reunião e de repente se pega dormindo. Não por maldade, não por desleixo, mas sim por cansaço, realmente, né? Isso aí. Deixa eu ver Bem, se eu acho que a live já está muito longa. Já tem 30 minutos, 37 minutos. É porque o nosso monitor está aqui do lado. Então, por isso que eu estou olhando para cá. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não. Então, vamos só, para fechar, vamos passar de novo os nossos contatos. Se quiser falar com a gente, temos o nosso e-mail, que é rafael@projetosaúdemovimento.com.br, vinicius@projetosaúdemovimento.com.br. Temos o nosso site, www.projetosaúdemovimento.com.br, que vocês vão ter acesso ao nosso e-book exclusivo, Guia Prático do Coração. Rapidinho, só entrar lá, fazer o download e assim... E a gente vai ficar muito feliz. Ainda tem a videoaula, né? Isso aí era o nosso... Era a cereja. A cereja. Estamos terminando a edição aqui agora de uma videoaula olha, porque a gente tem uma mania que não é mania, porque a gente não... Olha, Rafael, a gente tem que fazer uma coisa para 20 minutos. Vai durar 60. A gente tem que fazer outro material de 15 páginas, 45. Então, assim, a gente ia fazer uma videoaula para ajudar as pessoas que já têm um paciente em casa ou que, às vezes... acabaram de receber um paciente em casa e não sabem como organizar essa nova rotina. Exatamente. Poxa, temos, sei lá, só no estado do Rio de Janeiro, que é onde a gente está falando, a gente deve ter 500 mil hospitais.
todo dia paciente sai de alta. 500 mil hospitais. Não, tem bastante. Deve ter uns 500 a 1.000 hospitais. 500 a 1.000, sim, 500 mil. Não, 500,000 hospitais. Então, são vários, centenas de pacientes que recebem alta todos os dias. Muitos deles com necessidade. Exatamente. E mesmo que seja de forma temporária, que às vezes só quebrou uma perna, quebrou um braço, ou às vezes teve um AVC, teve um infarto, que pode ser um cuidado muito mais prolongado ou para sempre. Verdade. Às vezes o familiar ele não está preparado para isso. E eu diria mais, ele nunca está preparado para isso, porque primeiro, aí a gente já vai entrando numa questão mais de programação neurolinguística. Você tem uma mudança de entendimento. Antes ele era seu pai, agora ele é um paciente. Então, você tem aí uma dissonância cognitiva entre aquilo que você percebe e você queria que fosse, né? Assim, meio que de forma geral. Então, assim, eu até acho que a maioria dos... Desculpa te interromper, sem contar que até para gente que já tem uma certa expertise para tratar desse tipo de paciente, se colocar no nosso âmbito familiar, fica igual a todo mundo. Fica igual a todo mundo. E a gente meio que perde o prumo, né? A gente não sabe o que faz. E acontece muita gente que atende paciente em casa, a gente, às vezes, o fisioterapeuta que acaba tendo mais contato, né, com a família, de às vezes vai 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, então acaba sendo um profissional de saúde, tirando o técnico de enfermagem, que às vezes está lá de plantão, né, na casa da pessoa, o profissional fisioterapeuta é o profissional que mais tem contato com a família. Então acaba que ele consegue ajudar tanto ali na alimentação, tem que dar mais água para o seu fulaninho, será que eu não tenho que fazer um exame? Então, assim, essa que é a ideia da nossa aula. A gente deve estar fazendo o lançamento dela quarta-feira, quinta-feira no máximo. A gente vai estar postando aqui no Facebook e é muito importante. Se você ainda não segue a gente aqui na página, só tu clicar aqui embaixo, aqui para curtir. Depois que terminar a live, eu vou postar o link do nosso canal do YouTube, vou postar o link do vídeo do ronco, vou postar o link do vídeo dos medicamentos, que a gente também falou. Teve mais alguma coisa? Vou postar o link do e-book, coisa pra caramba. Mais o quê? E a próxima é depois da edição da videoaula. Isso aí. E se quiser também falar com a gente, o modo mais simples é tu vir inbox, né? Aqui mesmo no Facebook. A gente vai tá entrando em contato com você assim que possível. A gente sempre responde todo mundo que vem falar com a gente. Eu acho que a gente ficou quase 40 minutos. Tempo bom, né? A gente vai falando aqui... Não percebe. E o tempo voa. Queríamos agradecer, né? E é a nossa segunda live de 2018. Na segunda semana, estamos cumprindo a nossa meta. Se vocês tiverem algum tema de interesse, pode também postando aí, também nos comentários, que a gente vai colocar na nossa agenda. A gente já está fazendo meio que uma agenda já para as próximas 3, 4 semanas. Mas se for um tema que várias pessoas começarem a pedir, a gente pula e tu coloca ele na agenda. Estou vendo aqui se tem mais alguma coisa aqui que o pessoal perguntar. Vê se tem, não? Não. Tá, beleza. Então é isso, pessoal. Se vocês puderem compartilhar também a nossa página, temos vários amigos que são da área da saúde. Um abraço especial, eu vi que comentou aqui a Suelen, Diogo, Sabrina, Natália. Um abraço também para o meu amigo Diogo Lana, porque eu falei para ele ontem que hoje a gente faria uma live e que eu ia mandar para ele um abraço. Na live de semana passada, a gente comentou sobre aquele meu amigo, que é o Ilmar. Ele também fez um comentário. Ele é uma pessoa sensacional, sensacional. Se der, a gente pode chamar ele para ele participar aqui com a gente também aqui de uma live, para falar sobre saúde da família e prevenção.
que eu acho que, sinceramente, com o caos que está da saúde pública também no nosso país, eu acho que a gente tem que parar de pensar em terciários, secundário e mais para atenção básica. Você não tem que ficar doente. Melhor, né? Você não deveria ter que ficar doente. Se seguir as dicas do nosso projeto Saúde em Movimento, isso aí. Dificilmente você vai ficar doente e mais dificilmente vai precisar usar algum tipo de medicação para tratar essa doença. Isso aí. A gente acredita que se, a partir dessas próximas gerações, essas dicas, né, esses hábitos de boa saúde forem praticados, forem seguidos, dificilmente teremos pessoas tão doentes como a gente tem hoje. Isso aí. Se tiver, eu acho que é doença congênita ou doença genética. Sim. E casos, às vezes, que também são doenças que são inerentes da própria velhice, né? Verdade. Como, por exemplo, o próprio mal de Alzheimer. A velhice já não deixa de ser um estado fisiopatológico. Exatamente. Como se fosse uma doença, né? Que você está ficando velho e as células estão morrendo. Então, assim, mas hoje você vê pessoas com 100 anos voando, né? Isso vai depender diretamente da vida que você teve, da sua qualidade, da sua saúde durante toda a sua vida. Isso aí. Tem pessoas que a gente vê aí... Como é o nome daquela ilha? Esqueci o nome da ilha. Tem uma ilha na Grécia que as pessoas... Icara. Tem pessoas que desse local que tem uma alimentação diferenciada, tem um ambiente diferenciado, tem hábitos saudáveis diferenciados dos nossos aqui e que vivem com qualidade aí por mais de 90, 100 anos. E só também uma dica final, que é o do contágio social, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, assim, a sua vida, a sua saúde, os seus ganhos financeiros, a sua felicidade, a sua tristeza, ela está toda baseada nas 5 pessoas que você mais fala e convive. Então, daqui a pouco, quando você tiver um tempo, para assim, caramba, quais são as 5 pessoas do que eu mais falo? Mas também não vai abandonar seus amigos por causa disso. Não, sim. Mas aproveita e dá a dica para ele. Fala assim, pô, cara, eu te amo, mas você está fazendo com que a minha saúde não fique boa. Entendeu? Então, assim, e a gente tem que perceber isso. E nunca é tarde para poder mudar. Verdade. E se a gente continuar falando aqui, a gente não vai terminar nunca, né? Então, já são quase 9 horas. Beleza? Vamos programar, porque tá chegando a minha rotina do sono, eu tenho que ir para casa para dormir. Você tem que botar seu pijama. Valeu, pessoal. Tchau.